Digamos que você esteja fazendo um lançamento de produto, ou que você ainda está dando seus primeiros passos como infoprodutor, ou então se você já tem uma empresa e está jogando ela para a internet. Vai chegar um momento em que a sua empresa vai começar a crescer, 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 e só o seu trabalho não vai adiantar. Você vai ficar lotado de trabalho. Fala aí pessoal, o tema de hoje é como contratar ou como ser contratado para uma consultoria de marketing digital. A gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de ser contratado como consultor ou contratado como funcionário, tanto de um lado quem contrata, quanto do lado quem é contratado. A gente vai falar tudo isso aqui pra você. Mas antes disso, eu quero pedir pra você o seguinte, ó, já solta o like pra gente, já comenta aqui, faz as suas perguntas, porque a gente vai criar uma série sobre isso, vai criar mais um playlist lá no meu canal. Lá no meu canal, tanto quanto no site, a gente tem matérias e tem também um playlist inteiro sobre alguns temas, inclusive sobre marketing digital, que vai aparecer aqui nos cards aqui. Quando terminar esse vídeo, já clica aqui em cima nos cards para que você possa saber muito mais sobre esse assunto. Vamos lá! Quando a gente está montando um plano de marketing, quando a gente está montando uma ideia para poder crescer a nossa empresa em relação a marketing, se for uma empresa de marketing ou se não, se for uma empresa de outro segmento, ela vai precisar contratar uma equipe para ampliar. Digamos que você esteja fazendo um lançamento de produto, ou que você ainda está dando seus primeiros passos como infoprodutor, ou então se você já tem uma empresa e está jogando ela para a internet. Vai chegar um momento em que a sua empresa vai começar a crescer, 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 e só o seu trabalho não vai adiantar. Você vai ficar lotado de trabalho. Para poder fazer com que isso seja mais fluido e você ganhe escala, mesmo no digital, tem empresas aí abarrotadas de trabalho que não conseguiram gerar escala, porque tem que produzir raiz, Nutella. Se você não tá ligado em nada disso, não se preocupa, lá no nosso card eu vou ensinar tintim por tintim do zero até você começar a crescer, fazer vendas pela internet, só com as dicas que a gente vai dar lá naquele playlist. Então vai ter uma sequenciazinha do filé para vocês. Além dos vídeos que a gente sempre coloca aqui, tem uma playlist que a gente só coloca só o filé do filé. Os melhores momentos de todos os nossos vídeos, o melhor do melhor você encontra nesses playlists, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Vamos começar das vantagens? Thiago, qual é a vantagem para mim que vou contratar? Primeiro vamos falar sobre quem vai contratar e depois falar quem é contratado, tá? Quais são as vantagens de eu contratar um consultor e quando eu devo contratar um consultor ou quando é melhor eu contratar um funcionário, tá? Normalmente um consultor, ele é alguém que já não tá mais naquela fase de... Quando a gente contrata alguém para subir na escala do marketing, quando a gente está falando de carreira, você tem lá o estagiário, você tem o júnior, você tem o pleno, você tem o sênior, depois disso você tem o gerente. É lógico que estou falando de uma questão linear, mas também tem aquelas pessoas que têm perfil, já passou por todas as etapas ali do basicão e ele agora é o cara de liderança, vai ser coordenador, gerente e etc, que ele tem uma visão um pouco ampla, não necessariamente um especialista. Mas ok, normalmente essas pessoas que têm mais experiência, sendo ela ou especialista que não quer se tornar gerente, ou sendo um gerente que chegou no teto máximo de gerência lá e ele quer se tornar dono do seu próprio tempo, essas pessoas se posicionam como consultores. E consultor, existem vários níveis de consultoria. Se você contrata uma empresa de consultoria, ela vai dizer quais são os profissionais, em quais níveis eles vão ter, lógico que vão ter preços diferentes da hora de trabalho para cuidar da tua empresa. Então você vai ter pacote de um consultor mais sênior, um consultor menos sênior e quanto que vai ser a hora trabalhada. A verdade é que a gente fez aqui um cálculo médio aqui de quanto custa uma célula. Não estou falando de uma empresa de marketing, estou falando de uma célula só para pagar funcionários, daria mais ou menos 50 mil reais para você ter uma célula com pessoas seniors, com pessoas, um bom designer, não tô falando designer ok, tô falando um bom designer, um bom analista, um bom gerente, alguém que trabalha bem com tráfego. Eu ia falar gerente de tráfego, mas às vezes você precisa só de um analista de tráfego, você precisa mais de um analista de tráfego do que um gerente de tráfego, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então assim, para você ter uma estrutura boa, não tô falando uma estrutura que você tá começando, você tá dando os primeiros passos, que o pessoal é inexperiente, minimamente você vai precisar de 50 mil reais só para pagar essa produção. Não tô falando de você, tipo, lucrar, tô falando só de pagar essas pessoas. Então, para quem tá contratando uma equipe, quem tá querendo montar uma equipe, primeiro passo talvez seja contratar alguns estagiários, tá? E alguém sênior como consultor para dar orientação para o plano de marketing que você vai elaborar. Então, essa é a melhor estratégia para quem quer implementar um time de marketing. Vamos dizer que você já tenha um time de marketing, tá? E aí fica a dica também para quem é o consultor, para quem é a consultora, ficar atento como é que você vai se posicionar e onde você está, para que você também possa ver essas questões, tá? E eu vou falar com vocês daqui a pouquinho durante o vídeo, mas é importante essa parte também. Então, digamos que a pessoa que está lá se posicionando, que quer contratar um consultor, normalmente ele quer contratar um consultor para dar apoio para a galera que ele tem júnior, ou então ele está querendo fazer o seguinte,
ele quer implementar uma célula maior. Então ele traz para dentro da empresa o consultor para que ele possa organizar, para que ele possa montar o time para você. Isso também tem que estar muito claro também no contrato, porque é um outro tipo de consultoria para você implementar a sua célula. E algumas vezes a pessoa quer um consultor para que o consultor também possa terceirizar algumas coisas. Então o consultor ele tem muitos contatos também. Esse consultor pode ajudar a terceirizar algumas coisas, como design, como análise, como tráfego e algumas coisas. Ele pode concentrar para cuidar disso também. Ele funciona quase como uma agência, mas ele é um consultor e está claro ali que ele é a parte de estratégia e que ele vai te passar para as pessoas certas para poder produzir aquele conteúdo que você precisa para poder gerar mais vendas, tá? Qual é a vantagem, Thiago, quando eu tenho que contratar o consultor? Então, esses são os casos. Primeiro, quando você tem uma agência, quando você tem uma empresa que está montando uma célula e que precisa de alguém com experiência para contratar, para verificar, para montar o time, para organizar o time, para dar uma assistência maior e que ele vai dar planos para que você possa aplicar algumas coisas. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, você ainda não tem um time e você precisa de alguém com mega experiência, você não tem grana para poder pagar um gerente de marketing, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de boladão. Aquele cara que entende muito daquilo que está fazendo e ele é caríssimo para que ele fique 8 a 15 horas por dia dentro da tua empresa. Então você compra uma fração dessa experiência dele, né? Uma fração dessa hora e você vai pagar por essas horas, tá? É lógico que não é pago por hora exatamente, mas você tem que entender que você está pagando por um percentual da hora daquela pessoa, para que aquela pessoa te dê a experiência que ele tem, que é cara, para que você possa implementar o seu time, tá? Esses são os casos de quando você deve contratar um consultor para as suas estratégias. Às vezes o consultor ele tem uma experiência muito forte específica sobre um ponto de vista específico. Ou você pode contratar uma empresa de consultoria de marketing, que, por exemplo, a Benlove, ela é uma empresa de consultoria também de marketing. Então você pode ter a consultoria, que ela não vai agregar tanto honorário assim de produção de material, a produção pode ficar por sua conta, ou você pode contratar a empresa como uma agência. Raramente isso acontece, porque a gente normalmente não está aberto a ser contratado como uma agência, a não ser que a gente ganhe um percentual em cima das vendas produzidas. Depois você pode saber mais lá no nosso site, tá aqui na descrição, você pode dar uma olhada em como é que isso funciona pra gente, com percentual que a gente ganha como uma comissão sobre as vendas. Depois você pode entender mais, tá aqui na descrição. Mas normalmente uma consultoria, ela não demanda tanto tempo dos consultores ou da empresa de consultoria de produção, por isso ela fica mais barata do que se você contratar todo um time para produzir uma campanha de marketing. Ele normalmente, em geral, é mais barato por conta disso, porque demanda mais tempo de ideias, de estratégias e da experiência que você paga daquilo que deu certo com outras empresas. Por exemplo, a Benlove, a gente tem que agregar aqui experiência para quem trabalhou fazendo produto para Ana Maria Braga, alguns lançamentos que foram 60 milhões. Então, assim, quando você tem uma experiência agregada passada de construção de produto, trabalhos como, por exemplo, pessoas que trabalharam para a L'Oréal, trabalhos feitos para empresas do ramo industrial grande, que tem uma certa exigência, que vendem grandes volumes, então você agrega essa experiência, vivência de mais de 20 anos e tal, para a tua empresa. Então você acaba pagando alguém que tem 20 anos de experiência e crescendo com um valor percentual em cima do tempo daquela pessoa. Então, essas são as vantagens. Para você que é consultor, e aí vale a pena também quem é a pessoa que está contratando entender como é que funciona a cabeça do consultor. Essa pessoa ela pode contratar a gente, então já clica aqui no site, já vai dar uma olhada, mas quem for o consultor, quem deseja se tornar um consultor, todos esses pontos de posicionamento você tem que entender como é que você vai vender esses entregáveis, esses processos, entender como é que é a sua hora e já facilitar o processo de contratação de forma mais automatizada, para que a pessoa possa entender qual é a tua tabela, o que ela vai receber, enfim, tem uma série de questões de como você montar essa proposta. E se você quer saber como você monta uma proposta comercial, vá lá no meu canal, se inscreve no canal, já dá um joinha no vídeo e também ativa o sininho para que você possa ter também notificações de quando esses conteúdos semelhantes a esse, a continuação disso vai ser colocado para você e o próprio YouTube vai oferecer para você. E outra coisa também que é super importante, falando de conteúdo, tá? É importantíssimo que você faça pergunta aqui embaixo e nessas perguntas eu vou responder a vocês e aí nos próximos vídeos, na próxima playlist que vai tratar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau!